Good morning, students. How are you today? Let's correct our exercise. Yes? Ok. Então, vamos para mais uma correção. Essa correção de hoje é sobre a revisão dos object pronouns. Eu espero que vocês não tenham sentido dificuldade, ok? Number 1. Fill in the blanks with I or me. Vocês se lembram que I é o pronome sujeito, eu, e me é o pronome objeto que corresponde ao pronome sujeito I. O me eu até coloquei aqui, não tem na lista de vocês, mas eu coloquei aqui para auxiliar-nos a fazer a correção. Qual o sentido de me? Pode ser me ou mim. Vocês se lembram que os pronomes sujeitos I, you, he, she, it, we e they, eles funcionam como sujeito da minha oração. O próprio nome fala subject, sujeito. Se ele é um pronome sujeito, ele vai vir antes do verbo, ok? Me, pronome objeto, funciona como objeto da minha oração. Pode ser o objeto direto ou indireto. Os object pronouns, eles vêm depois de um verbo ou depois de uma preposição. Nunca antes de verbo, ok? So let's correct number 1. Look letter A. Have no pen. Qual é o verbo da minha frase? Have, ok? Então, se eu tenho um verbo aqui, eu vou usar aqui antes dele o pronome sujeito, subject or object, ou pronome objeto, ou pronome sujeito. Então, vai ficar o quê? I have no pen. Eu não tenho caneta. Fácil, não é? Nós temos que verificar. Qual que é o meu verbo? É esse. Ele está funcionando como sujeito da minha frase ou ele está funcionando como objeto da minha frase? Let's see letter B. Give, aqui, ó, faço uma correção. Coloco o artigo A. Give a pencil. Qual é o verbo da minha frase? Give. Se é depois de verbo, eu vou usar o I, pronome sujeito, ou eu vou usar o me, o pronome objeto? Pronome objeto. Pronome objeto sempre vem depois de verbo. Give me a pencil. Me dê um lápis. Grandpa buys a lot of sweets for... Qual é o verbo da minha frase, students? Buy. Compra. Quem compra? O meu avô, o grandpa. Então, aqui eu já tenho o sujeito da minha frase. Vamos analisar o restante? For é uma preposição. Se eu tenho aqui uma preposição, depois de preposição, só posso usar object pronouns. Então, Grandpa buys a lot of sweets for me. Para mim. Então, o vovô compra muitos doces para mim. Vamos só diminuir aqui para caber. Ok. My daddy told about the accident. Vamos analisar o verbo? O verbo da minha frase é o verbo told. Está no passado. Meu pai disse-me. Depois de verbos, eu só posso usar os object pronouns. Antes de verbo, eu tenho sujeito. Olha o sujeito da minha frase aqui. My daddy. Então, my daddy told me about the accident. Meu pai me disse sobre o acidente. Can see the dog. Qual é o verbo da minha frase? Can see. Posso ver. É um verbo modal, can, com verbo. Antes de verbos, eu uso subject pronoun ou eu uso object pronouns. Subject, sujeito. Vamos colocar aqui, I can see the dog. Eu posso ver o cachorro. Number 2.
Fill in the blanks with we or us. Então, nós vamos completar com o pronome sujeito we ou com o pronome objeto us. We, nós. Us, nos. Want to play. A mesma coisa, nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio do number one. Pronome sujeito, eu uso antes de verbos, porque ele funciona como sujeito da minha oração. Pronome objeto, funciona como objeto direto ou indireto. Então, ele vem depois do verbo ou depois de uma preposição. Want to play. Qual é o verbo da minha frase? Want. Se eu tenho o meu verbo aqui, antes do verbo só posso usar pronome o quê? Sujeito. We want to play. Nós queremos jogar. Não esqueçam, quando eu tenho dois verbos, preposição to entre os verbos. Our teacher, vamos abaixar aqui para continuar. Our teacher tell funny stories. Qual é o verbo da minha frase? Tells. Então, a nossa professora, o nosso professor, disse. Disse a quem? A nós. Então, nos disse histórias engraçadas. Depois de verbo, eu só posso usar pronome objeto. Us. He showed the family photos. Sujeito, verbo da minha frase, desculpa. Showed. Depois de verbos, eu vou usar pronome sujeito e pronome objeto. Pronome objeto. He showed us the family photos. Então, ele nos mostrou as fotos da família. Love our country. Qual é o verbo da minha frase? Love. Quem ama nosso país? Nós. Pronome sujeito. We love our country. Antes de verbo, pronome sujeito. Não é difícil, é? Number 3. Number 3, eu vou escolher os pronomes abaixo e substituir o quê? Os pronomes sujeitos da frase, ok? Look the example, ou os pronomes objetos. Paul is my friend. I want to visit my friend. Paul is my friend. I want to visit him. Meu amigo aqui não é o Paulo, não é o Paul, não é ele. O pronome que corresponde a ele é o him. Os pronomes objetos, lembra que eu disse para vocês que pode substituir substantivos para evitar uma repetição? Look, the boys play the piano. Boys, garotos. Verbo da minha frase? Play. Se eu tenho que substituir antes do verbo, ele é o sujeito da minha oração. Os garotos. Os garotos são eles. Eles em inglês é they. Então fica o quê? They play in the club. Eles jogam no clube, ok? Antes de verbo, pronome sujeito. Pronome sujeito, they. I saw the book on the table. Qual é o verbo da minha frase? Saw. Depois eu vi o quê? O livro. Vamos colocar essa caixinha mais aqui para baixo. Só para a gente descer aqui sem prejudicar. Aqui. Eu vi o livro. O que eu vi? O livro é o objeto da minha oração, objeto direto. O livro, se eu fosse substituir, é um objeto, it. Pronome objeto que corresponde a it é it. I saw it on the table. Ok? My friend and I want to play. Vamos aqui olhar o verbo want. Querer. Quem quer jogar? My friend and I. Meu amigo e eu. Então, é o pronome sujeito. Meu amigo e eu não somos nós? Nós em inglês é we. We want to play.
We want to play. Ok? She cleans the house every day. Ela limpa a casa todos os dias. O que que ela limpa? A casa, objeto direto. Qual é o verbo da minha frase? Cleans. O que vem depois da minha frase é objeto. Então, eu tenho que usar os pronomes objeto. Casa não é uma estrutura, então eu vou usar o quê? It. Então, she cleans it every day. I visit Maria on Saturdays. Quem visita a Maria? Eu, pronome sujeito I. Visito quem? Maria, é o meu objeto. Maria não é ela? Ela em inglês não é she? Qual é o pronome objeto que corresponde a she? Her. Então, I visit her on Saturdays. Ok? Ok, students, eu espero que tenha ajudado vocês essa revisão dessa atividade e nós vamos continuando fazer mais revisões, ok? Qualquer dúvidas, podem me procurar no fórum. Bye, bye!